Hoje no Passo Calcanhar vamos conhecer 4 rivalidades desiguais. 4 rivalidades onde um clube é bem mais superior do que o outro. Começamos a nossa viagem em Espanha, com o derby da Catalunha entre Barcelona e Espanyol. De um lado, o Barcelona, um clube de renome internacional com diversas conquistas internacionais, incluindo 5 Champions, 3 Mundiais de Clubes e diversas conquistas dentro da Espanha. Do outro temos o Espanyol, um clube bem mais inferior, destacando-se apenas 4 conquistas da Taça do Rei, a maior parte delas conquistadas na primeira metade do século XX, e também 2 presenças em finais de Liga Europa, ambas elas perdidas, para Bayer Leverkusen em 1988 e Sevilha em 2007. E com todos estes dados é fácil concluir que esta rivalidade é desigual, pois o Barcelona é um clube bem mais titulado e bem mais renomado que o Espanyol. Esta rivalidade também tem uma conotação política, pois o Barcelona representa os independentistas da Catalunha e o Espanyol representa o poder centralizado de Madrid. Continuamos a nossa viagem pela Alemanha para conhecer a rivalidade entre Bayern de Munique e 1860 Munique. De um lado, o Bayern de Munique, um clube de renome internacional, com diversas conquistas, 6 Ligas dos Campeões e 4 Mundiais de Clubes. Do outro, o Munique 1860, um clube que nos dias que correm figura na terceira divisão alemã e conta como seu esplendor máximo os anos 60, onde atingiu a final da Taça das Taças perdida para o West Ham e a vitória na Bundesliga em 1966. Esta superioridade do Bayern nem sempre foi assim, pois nos anos 50 e na primeira metade dos anos 60 o ascendente era para o Munique 1860, que disputava com frequência a Bundesliga e competições europeias, destacando-se, como também já disse, a Taça das Taças perdida para o West Ham. Já o Bayern limitava-se a disputar as divisões inferiores do futebol alemão, oscilando entre primeira e segunda divisão. As coisas começaram a mudar com a grande geração que o Bayern produziu na segunda metade dos anos 60 e nos anos 70, respectivamente, com Beckenbauer, Sepp Maier, Paul Breitner e Gerd Müller. O Bayern conseguiu um ascendente sobre o Munique 1860. Este jogo não se disputa há cerca de 16 anos, a última vez foi para a Taça da Alemanha de 2008. Um dado interessante é que entre 2005 e 2008 estas duas equipas limitaram-se a partilhar o estádio que nos dias que correm pertence ao Bayern, a Allianz Arena. É verdade que a Premier League tem diversos clubes que jogam em Londres e por isso diversos derbys, mas hoje vamos conhecer um derby relativamente desequilibrado. Apesar do desequilíbrio não ser tão latente como nos outros derbys já anteriormente aqui referidos, vamos conhecer o derby entre o Chelsea e Fulham. De um lado, o Chelsea, um crónico candidato à Premier League, apesar de nos dias que correm não estar a atravessar uma boa fase, e do outro lado, o Fulham, uma equipa que nos últimos anos tem oscilado entre o Championship e a Premier League. Um dos grandes destaques desta equipa foi a final da Europa League em 2010, perdida para o Atlético de Madrid. Já o Chelsea tem diversas conquistas internacionais, destacando-se 2 Ligas dos Campeões, 2 Ligas Europas e um Mundial de Clubes, e também diversos títulos no parâmetro doméstico. Um dado interessante é que o estádio do Chelsea, o Stamford Bridge, e o do Fulham estão separados apenas por uma curta viagem de carro, 6 minutos, e o Stamford Bridge situa-se numa rua chamada Fulham. Começamos e terminamos a nossa viagem na Espanha. Desta vez vamos conhecer o derby de Valência. De um lado, o Valência, um clube de renome internacional e de grande qualidade, e do outro, o Levante, bem menos conhecido. É verdade que o Valência nos dias que correm atravessa uma fase algo conturbada, mas ainda assim não deixa de ser um grande clube comparadamente ao Levante, pois basta só vermos que o Valência tem 6 conquistas do Campeonato Espanhol, 7 Taças do Rei e 2 finais de Liga dos Campeões perdidas, e também uma vitória na Liga Europa e uma Supertaça Europeia. Já o Levante limita-se a oscilar entre as divisões inferiores e a elite do futebol espanhol. Nos dias que correm o Valência figura na La Liga e o Levante figura na segunda divisão espanhola. Esta rivalidade é de tal maneira desequilibrada que o Valência pouco ou nada rivaliza com esta equipa do Levante, preferindo rivalizar com o seu rival da comunidade valenciana e ali da região, o Villarreal, um clube bem mais conhecido, bem mais renomado, com um nome internacional, pois venceu a Liga Europa muito recentemente e não só, chegou inclusive a ir às meias finais de Ligas dos Campeões e outras campanhas de destaque.